Teria o mérito ainda maior, o santo nome Yud-He-Vav-He é concedido a ele ou a ela em sua plenitude, representando as letras Yud-He-Vav-He para o homem na esfera do Atzilut, que é o maior mundo que existe, né? E é dito que ele é a semelhança do Senhor, somente quando ele chega nesse nível. Fora isso, ele não é a semelhança do Senhor, porque ele não é imundo. Deus não tem corpo. Não é a semelhança espiritual. Como Deus ele é doação 100%, então nós não somos doações 100%. Então nós estamos presos dentro dessa nossa questão de só receber do Eterno. Nós lidamos com o Eterno como pessoas que só querem receber. E aí ele disse, nesse caso, as palavras dominais sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que movem sobre a terra. Está vendo? Quem olha agora na primeira aula está percebendo, então, e achando que a pessoa vai controlar todas essas coisas. Mas, na verdade, a gente sabe que aqui está falando da descida de almas. A descida de almas sobre esse mundo, e que muitas vezes uma pessoa pode vir num animal, num peixe, e são metáforas para essa encarnação. E aí diz aqui, isso está lá em Gênesis 1, 28. Se cumpre oportunamente, porque o seu domínio está efetivamente sobre todos os firmamentos, todas as rodas e serafins. Ou seja, quando a gente vai no livro de Ezequiel, a gente vê o carro sagrado, vê as rodas, vê aqueles anjos, não estão falando de algo que é visível. Ou seja, essa questão antropomórfica que existe na Torá, ela traz uma ideia de segredos escondidos dentro da Torá. Isso está ligado à roda das almas, Gigun Neshama, ou Gigun Neshamot, em plural. Quer dizer que todas as almas, como está dizendo aqui na Parashá de Mishpatim, elas vão vir para esse mundo com uma missão. E essa missão ela é dada no momento que a pessoa nasce. Quando nós estamos aqui, então, todas essas questões elas vão ser inerentes à nossa vida e aqueles graus espirituais que nós devemos ascender ou podemos descer, se a gente está na questão da árvore do bem e do mal, como nós vamos ver. E aí diz, e sobre todas as hostes, acima e abaixo, portanto, sobre aquele que alcançou a esfera da única filha e de lá derivou a sua alma, dito, ele não sairá como os servos. A gente estava falando aqui na primeira aula sobre essa questão de o filho da serva, a filha única, e etc., porque não são filhos que estão sendo descritos ali na Torá. Ali está sendo falado dos níveis da alma. E esses níveis da alma é aquilo que você pode trazer dentro dessa própria existência. Quanto mais você se apega à Torá, quanto mais você se aprende aos ensinamentos da Torá, mais você vai ter a ascensão dentro dessa árvore, caso você tenha mérito. Isso não é feito por fé, isso não é feito somente por fé. A gente sabe que todos os instrumentos são necessários, mas isso é feito através de uma guerra muito intensa, que é feita com você mesmo, para que você possa trazer esse equilíbrio dentro da sua alma. Então, sobre todas essas hostes, acima e abaixo, portanto, sobre aqueles que alcançou a esfera da filha única, e de lá derivou a sua alma, dito, ele não sairá como servo. Está vendo aqui? Aí vamos continuar o que está falando aqui, nossos queridos rabinos do Sode. Rabi Hia e Rabi Yossi se encontraram uma noite na torre de Tiro e ficaram contentes com a companhia um do outro. Rabi Yossi disse, como estou feliz em ver a face da Sheriná. Durante toda a minha jornada até aqui, fui perturbado pela moagem de um velho carroceiro que me cansa com todo tipo de perguntas tolas. Por exemplo, o que é a cobra que voa no ar, enquanto entre os dentes jaz imperturbável uma abelha? O que é que começa na união e termina na separação? Que águia é aquela cujo ninho está acima da árvore que ainda não existe, cujo
filhotes são saqueados por criaturas que ainda não foram criadas e em um lugar que não existe. Quais são aqueles que quando sobem, descem, e quando descem, sobem? E o que é dois, o que é um e o que é três? E quem é a bela virgem que não tem olhos e cujo corpo está oculto e, no entanto, revelado? Revelado pela manhã e oculto durante o dia, está adornada com ornamentos que não existem. Ele estava me mortificando, assim o tempo todo. Mas agora terei paz e sossego. E podemos nos dedicar a comentar a Torá, em vez de perder tempo com conversa fiada. Rabi disse, você não sabe que nada sobre aquele velho? Abiose respondeu, eu só sei que não há nada nele, pois se houvesse alguma coisa, teria exposto algum texto das Escrituras. E o tempo gasto nas estradas não teria sido sem lucro. O velho está nesta casa? Perguntou Rabi, porque às vezes acontece que em vasos que parecem vazios podem ser descobertos grãos de ouro. Sim, respondeu Rabiose, ele está aqui, preparando forragem para o seu burro. Então eles chamaram o carroceiro e ele veio até ele. A primeira coisa que o velho disse foi, agora os dois se tornaram três e os três se tornaram um. A primeira resposta da primeira pergunta, quer dizer, o velho ele não era alguém burro, ele sabia que encontraria outras almas e que agora os três se tornariam uma só consciência discutindo a Torá. Yossi disse, eu não disse a você que ele só fala bobagem? O velho sentou-se e disse, senhores, acabei de me tornar um carroceiro. Tenho um filho pequeno que mando para a escola e quero educar no estudo da Torá. Assim, toda vez que eu vejo um estudioso em meu caminho, sigo na esperança de aprender alguma coisa nova a respeito dele. Torá, mas hoje não ouvi nada de novo. Rabi Yossi disse, de todas as coisas que ouvi, você dizer, uma me surpreendeu, especialmente porque revelou uma tolice excepcional em um homem de sua idade, ou também porque você não sabia o que estava dizendo. O velho disse, o que você quer dizer? E o Rabi Yossi disse, para isso, sobre a bela virgem, e assim por diante. Então o velho começou assim, o Senhor está do meu lado, não estou apavorado. O que os homens podem fazer comigo? É melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes, segundo Tehillim 118, 6 ao 9. Quão boas, quão preciosas, quão superiores são a palavra da Torá. Direi-as na presença de sábios, de quem ainda não ouviu uma única palavra de esclarecimento? No entanto, me sinto impedido de falar, e certamente não é preciso ter vergonha de falar de coisas espirituais a ninguém, seja ele sábio ou não. Então o ancião se envolveu em seu manto, abriu a boca e disse, está escrito, se a filha de um homem, sacerdote, se casar com um estrangeiro, ela não poderá comer de uma oferta de uma coisa sagrada. Isso é Levíticos 22, 12. E agora, este versículo é seguido por outro versículo, mas se a filha do sacerdote for viúva ou divorciada e não tiver filhos e tiver voltado para a casa de seu pai, como na sua juventude, ela comerá da comida do seu pai, mas nenhum estrangeiro comerá dela, segundo Levítico 22, 18. Esses versículos são bastante simples no sentido literal, mas as palavras da Torá também têm um significado esotérico, e cada palavra nela contém germes ocultos de sabedoria, compreensíveis apenas para os sábios que estão familiarizados com os caminhos da Torá. Porque verdadeiramente as palavras da Torá não são meros sonhos, e até os sonhos devem ser interpretados de acordo com certas regras. Quanto mais, então, é necessário que as palavras da Torá, o deleite do Rei Sagrado, sejam explicadas de acordo com o caminho justo. E os caminhos do Senhor são retos. Isso é Oséias 4:10. Bem, a filha do sacerdote é a alma superior. Veja, filha do sacerdote, a gente sabe da linguagem das ramas, não é a filha do sacerdote. A filha do sacerdote é a alma superior. Veja, é preciso conhecer essas linguagens que são chamadas linguagens das ramas, ou dos ramos.
A filha de nosso pai, Abraão, o primeiro, leiam comigo, Abraão, o primeiro prosélito. Então, Abraão, ele era o primeiro prosélito. Se mostra que ele não era um erudito, que tirou sua alma de uma região superior. E a filha de um sacerdote casada com estrangeiros refere-se à alma santa que emana de uma região superior. Veja, são níveis de alma. Toda a Torá só está falando de alma, só está falando de níveis de alma e a relação da alma com a divindade. Então, ela entra na parte oculta da árvore da vida. E quando o sopro do sacerdote superior soprou as almas naquela árvore, essas almas vão daqui e entram em uma certa câmara de tesouro. Ai do mundo que não sabe se cuidar. Os homens rebaixam a alma junto com a sua inclinação. A inclinação é o estrangeiro. Então, o estrangeiro não é um estrangeiro, é uma inclinação. E esta filha do sacerdote, a alma que está dentro de nós, desce à terra e encontra a sua edificação em um estrangeiro. Porque é a vontade de seu mestre ela entrar lá e carregar o jugo, e não pode ser estabelecida ou aperfeiçoada nesse mundo. Assim, quando ela deixa esse mundo, ela pode comer de uma oferenda de coisas sagradas, como as almas que foram aperfeiçoadas neste mundo. Há ainda outro significado para este versículo. É uma grande humilhação para a alma santa entrar em um estrangeiro. Isso é um prosélito, como era o caso de Abraão. Porque, então, ele tem de voar do paraíso para um quarto construído de uma fonte incircuncisa e impura. Mas há um mistério ainda mais profundo aqui. Perto da coluna que sustenta as rodas, onde as almas são colocadas por sopro, existem duas balanças, uma em cada lado. São as balanças da justiça e as balanças da decepção, que nunca param de se mover. E nela as almas sobem e caem, aparecem e desaparecem. Há almas que são violentamente capturadas e oprimidas. Quando um homem governa, outro homem causando-lhe o mal. Então, isso é Eclesiastes 8:9. Porque este mundo é inteiramente governado, leiam comigo, pela árvore do bem e do mal. Esse mundo ele é governado totalmente por essa árvore. E quando o ser humano caminha pelo caminho da justiça, a balança pesa para o lado do bem. E quando ele caminha pelo caminho errado, ela inclina-se para o lado do mal. E todas as almas que estão na balança são violentamente capturadas pelo lado do mal. Mas isso é para o seu próprio prejuízo. Pois essas almas descem e destroem tudo que encontram do lado mal. Assim como os filisteus capturaram a arca sagrada para o seu próprio mal. O que acontece com essas almas? Em livros antigos está escrito que alguns deles se tornaram as almas de gentios piedosos e estudiosos, bastardos de origem judaica, que por seu estudo têm um mérito ainda maior do que um sumo sacerdote que não tem conhecimento do divino, embora em virtude de seu ofício entrar no santo dos santuários. O velho parou e chorou por um momento. E quando uma alma ela sai daqueles níveis superiores, ela numa vida anterior, ela conseguiu alcançar níveis mais altos de almas, ela se apegou a esses mundos, e por algum erro ela tem que voltar agora num gentio, numa pessoa que não conhece a Torá, num mundo distante da Torá, ainda que aquela seja o desígnio do Eterno para a vida dela. Então agora ela está no nível menor, mas ela continua ainda com fome por estudar a Torá, ela estuda a Torá, ela se torna um goim piedoso, assim como foi com Abraão, e ela então começa a fazer um retorno para esses níveis superiores de alma. A questão de nascer em Israel aqui tem muito a ver com não com a questão litúrgica da religião, mas o estudo de Torá em si. O conhecimento que a pessoa tem que ter, a busca pelo divino que a pessoa tem que ter, ou seja,
não ter se envolvido com idolatria, não ter se purificado, porque depois, para tirar essas questões da alma, fica mais complicado. E aí eles continuaram. O velho parou, chorou por um momento. Os dois companheiros ficaram surpresos, mas não disseram nada. E depois de um momento, ele continuou falando sobre o seguinte versículo. Se ela, a serva, a gente sabe que a serva é um nível de alma, não agradar ao seu senhor, depois que ela destinou para si, ele permitirá que ela seja resgatada. Mas ele não poderá vendê-la a estranho, depois de tê-la enganado. Êxodo 21:8. Fala sobre os casamentos dentro da Torá, quando uma mulher é capturada, ou seja, quando uma alma, né, é envolvida nessa situação. E ela disse, essa passagem continua significando, continua o significado interno de um homem que vende sua filha como serva. Está escrito, quem não temeria o Rei das Nações? Porque pertence a ti o medo, visto que em todos os sábios das nações, em todos os reinos, não há ninguém comparável a ti. Quantas pessoas entenderam mal este versículo? Eles repetem as palavras, mas o significado lhe escapa. E o santo bendito seja ele, o Rei das Nações, ele não é o Rei de Israel? Não está escrito? Quando o Altíssimo distribuiu uma herança às nações, quando separou os filhos de Adão, cerrou os limites dos povos, conforme o número dos filhos de Israel, porque a porção do Senhor é o seu povo. Devarim 32, 8 e 9. Razão pela qual ele é chamado Rei de Israel. Se o profeta aqui tivesse chamado Deus de Rei das Nações, ele o teria elogiado mais do que eles mesmos, pois ele apenas fez estar no comando de seus servos ajudantes. Também a última parte do versículo contradiz essa ideia, porque diz, pois entre todos os sábios das nações, não há ninguém como você. Visto que as outras nações não têm tanto do que se gabar. É surpreendente que com este versículo eles não subam ao próprio céu. Mas, na verdade, o santo bendito seja ele, cegou seus olhos. E todas as nações são diante dele como nada. E eles contam para ele menos do que nada, e vaidade. Isso é Isaías, no 40:17. Esta é a verdade real sobre eles. Rabi Hia disse, e ainda assim está escrito, Deus reina sobre as nações. O velho respondeu, vejo que você estava atrás do muro deles e veio apoiá-los com esse verso. Devo, antes de tudo, lidar com a minha própria dificuldade, pois desde que eu encontrei no caminho, primeiro te separei e depois me encarreguei de remover todos os outros obstáculos. Vá agora, todos os nomes, santo bendito seja ele, e todos os nomes subsidiários se ramificam em diferentes direções. Estão incluídos um no outro e ainda se ramificam em vários caminhos. Apenas um único aspecto é tão disperso, e este é o único nome definido em particular, que é a herança do único povo particular. Isso é o nome Yud-Kei. Pois está escrito, pois a porção de Yud-Kei é o seu povo, e você adere a Yud-Kei. Isso é Devarim 32, 9 e também 4:4. O que significa? Aqueles que aderem a este nome em si, assim se vê que este nome, Yud-Kei, pertence somente a Israel. Acima de todos os outros nomes, há um que se estende e separa para numerosos caminhos, para diversos caminhos e caminhos. Este é o nome Elohim. Este nome foi transmitido aos seres deste mundo inferior e foi compartilhado pelos capitães e anjos auxiliares que guiam outras nações. Portanto, lemos, e Elohim veio a Balaão à noite, números 22, 20, quer dizer, não foi Yud-Kei que veio, mas foi Elohim. E Elohim veio a Abimeleque no sonho à noite, isso é Gênesis 23. Nunca foi Elohim, nunca foi Yud-Kei que se apresentou a esses homens,
mas sempre foi o lado de julgamento Elohim. E o mesmo é verdade para todos os principados e poderes designados sobre as nações, pois todos estão incluídos neste nome. E até mesmo seus objetos de adoração encontram um lugar nele. E assim, este é o nome e aspecto da divindade que reina sobre as nações. Mas não o nome peculiar, porque eles não têm parte, pois somente a nação única, a nação santa, reina sobre Israel. Mas isso não significa que as palavras "quem não temerá o Rei das Nações", como dito acima, devem ser interpretadas nesse sentido, ou seja, que ele é Rei das Nações em seu atributo de Elohim, de julgamento, que representa a severidade e justiça, porque, como já indiquei, este nome significa até mesmo o objeto da adoração pagã, já que a parede contra a qual você se apoiou foi abalada. Use um pouco de sutileza para alcançar o verdadeiro significado das palavras. Quem é o Rei das Nações? Quem não te temerá? A inversão da ordem é semelhante à encontrada no versículo. Louvado seja Adonai, louvado seja Yud-Kei-Vav-Kei. Na verdade, louvado seja Yud-Kei-Vav-Kei e louvado seja Yud-Kei-Vav-Kei. Isso é no Terrilim 113:1. O que não significa que os servos de Hashem devam ser louvados, mas ele deve ser lido como servos do Senhor, louvai ao Senhor. Então, aqui dá a ideia de que louvai os servos do Senhor, mas não. Né? Louvai os servos ao Senhor. Os dois companheiros ficam felizes e choraram, mas não disseram nada. O velho também chorou como antes. Então, ele continuou. Está escrito, e ela, Sara, disse a Abraão, jogue fora a empregada de seu filho. Isso Ismael, e a própria esposa, a concubina de Sara, foi jogada para fora. E diz lá, isso está em Gênesis 21:10, que os sábios interpretaram como significando que Sara queria limpar sua casa da idolatria. É por isso que Abraão foi informado. Em tudo que Sara vos disser, escutai a sua voz. Isso é Gênesis 21:12. Ora, aqui lemos, se um homem vender a sua filha para ser serva, ele não sairá como vão os servos. Isso, se interpretado, significa quando a alma tem que passar pela transmigração, pela reencarnação, ou talvez até mesmo a transmigração nessa vida, subir para níveis mais elevados de alma, para as obras deste mundo. Quando é vendida para uma serva, isto é, entregue nas mãos do princípio impuro, pela revolução maligna da roda, de modo que ela é violentamente lançada do equilíbrio das almas, quando chega a hora de sair, ela não sairá como servos. E que tipo de almas são essas, que são tão violentamente despojadas e levadas embora? Pois por trás disso há um mistério. São as almas dos infantes. A palavra infante aqui são como se fossem filhos de reis bastardos. Apesar de serem filhos de reis, eles não têm direito a assumir o trono, que ainda levam o peito. O santo, vendo que se continuassem nesse mundo, perderiam o sabor doce, o aroma da pureza, e se tornariam como um vinagre, recolhendo-os na infância, quando o sabor ainda é doce, e permite que sejam separados, retirados para aquela serva, isso é, Lilith. Quando eles foram entregues ao seu poder, alegremente, os leva para outras regiões. Não imagine que se não tivesse sido tão afastado, teriam feito algo de bom. É por isso que está escrito, se ela, a alma, não agradar ao seu mestre, ou seja, o homem que está alojada, a fará azedar com o passar do tempo. Um desses é arrancado, mas não o outro.
No entanto, por outro lado, isso não significa que o santo predeterminou que tal alma esteja sob o domínio da impureza desde o dia da sua criação. Não, em absoluto. Porque a revolução da roda, quando a alma produz um bom gosto, tem que fazê-la redimir, ou seja, o santo a redimirá de sua triste servidão e a elevará às mais altas alturas para estar com ele. E não se pode imaginar que, por ter sido roubada por um poder impuro, o santo condenará perpetuamente a entrar no corpo de gentios, piedosos ou bastardos estudiosos. Não, para vendê-lo a uma nação estrangeira. Ele não terá poder. Ela entrará novamente no corpo de um israelita, e não de um estranho. E quando ela for redimida da escravidão, da roda da impureza, ela não sairá como um servo, mas receberá sua coroa com a cabeça erguida. Nem consigo imaginar isso. O lado da impureza colocou a alma na criança, porque o poder impuro apenas agarrou aquela alma e brincou com ela, até que ela entrasse no corpo daquela criança. Mas o poder, que é impuro, visita o menino ocasionalmente e deseja possuir seu corpo. E depois de algum tempo, o santo toma a alma sob sua própria guarda e o poder do mal ganha domínio sobre o corpo. Mas, eventualmente, o corpo e a alma se tornam posse do santo na ressurreição. Ela não vai sair como os servos saem. O que significa isso? Quando a alma sai da balança e o lado da justiça se regozija, o santo e bendito seja ele, imprime nela a impressão de um selo. E ele igualmente estende sobre ela sua valiosa vestimenta, isto é, o santo nome Eloá, que é o nome Elohim sem o Yud e o Mem. Isso é indicado pela palavra do texto Be-Migdol Bati, quando suas vestimentas estão sobre ela, porque significam as vestimentas valiosas, Beged, do rei. Com isso, ela é mantida e não pode ser liberada para uma nação estrangeira, mas apenas para Israel. Sobre isso está escrito: ele me guarda como os dias de Eloá, Jó 29, 2. E também este mistério que vemos aqui. Ele não terá poder para vendê-la a uma nação estrangeira, pois ele colocou a sua roupa sobre ela, quando esta valiosa vestimenta do rei a adorna, que pode ser o lado maligno, enquanto essa valiosa vestimenta do rei a adorna, que poder o lado maligno pode ter sobre ela. Vê isto: todos os homens estão sob o poder do Santo Rei, e todos têm seu tempo designado neste mundo, mas para ele não há tempo alocado, e é por isso ele zomba dos espíritos malignos e se alegra às custas deles. Muitas demonstrações para a humanidade estão contidas neste verso. E realmente muitas demonstrações boas e excelentes são encontradas em todas as palavras da Torá, pois todas elas são verdadeiras e conduzem a mais verdade. São assim compreendidas pelos sábios que conhecem o caminho e eles andam sobre ele. Quando o santo bendito seja, ele criou o mundo, agradou-lhe informar todas as almas destinadas a serem concedidas aos homens. Cada uma foi modelada diante dele no próprio desenho do corpo em que residiria depois. Ele examinou cada um e viu que alguns deles corrompiam seu caminho no mundo. Quando chegou a hora de cada uma, o santo a chamou dizendo: vá, desça em tal lugar e em tal corpo. Mas às vezes acontecia que a alma respondia: Senhor do mundo, estou satisfeito por estar aqui neste mundo e não quero deixá-lo para outro lugar, onde seria escravizado e sujo. Então o santo teria respondido: desde o dia de sua criação, você não teve outro destino senão ir para aquele mundo. E esta alma, vendo que tinha que obedecer, desceria contra a sua vontade e entraria neste mundo. A Torá, que aconselha a todos no caminho da verdade, observou isso e proclamou à humanidade: veja, como o santo tem misericórdia de você. Ele vos vendeu por sua preciosa pérola para que a usei nesse mundo. Isto é, a alma que habita dentro do corpo que é santo.
Se um homem vender a sua filha para ser uma serva, isto é, quando o santo entrega a sua filha, que é a alma santa, para ser uma serva escravizada em sua servidão, eu te conjuro, quando chegar a hora dela deixar o corpo, ela sai, como faz os servos, contaminadas pelos pecados, mas livre, iluminada e pura, para que seu mestre nela encontre alegria e lhe dê bela retribuição nos esplendores do paraíso, como está escrito. E ela satisfará a sua alma, e no meio das trevas nascerá uma luz. Isso é Isaías, lá no 58:10. Isto é, quando ela ascender novamente, brilhante e pura, mas se ela não agradar ao seu mestre, estando contaminada com o pecado, então miserável é o corpo que perdeu sua alma para sempre. Porque quando as almas ascendem deste mundo em uma condição brilhante e pura, elas entram num arquivo do rei, cada um com seu nome. E ele diz: quem foi desposada com ele? E ele diz: esta é a alma de fulano de tal. Ela pertence ao corpo que abandonou, como está escrito. Quem foi desposada com ele? Mas se ela não agradar ao seu mestre, isso é, se ela estiver contaminada com pecado e culpa, ela não lhe atribuirá novamente aquele mesmo corpo. E assim ela o perderá para sempre. Veja, isso é muito sério. Ou seja, se a alma não fizer o seu processo, né, se ela não tiver a alegria da Shekhinah para alcançar os mundos superiores, se ela não alcançou esse nível superior, aquele corpo se perderá para sempre. Não a alma. A alma, ela não se perde, mas essa história aqui acabou. Esse corpo acabou. Então, a alma vai viver com o corpo anterior pode ressuscitar, o próximo, a reencarnação pode ressuscitar, mas essa vida aqui já era. Ela não volta mais. Esse corpo, essa história que foi gravada, tudo que você viveu como um ser humano que você é nessa vida, ele se perde. Então, continua. A menos que a pessoa se arrependa, porque então ela será redimida, como é escrito, ele livrará sua alma de ir para a cova. Jó 33:28. O que significa que um homem é aconselhado a redimir sua própria alma para arrependimento e emenda. Na realidade, as palavras ele a redimirá têm um duplo significado. Apontam para a redenção da própria alma do homem através do arrependimento, seguida pela redenção, presta atenção, do Geena, do Guerrinon, realizada pelo santo. Ele não terá poder para vendê-lo a uma nação estrangeira. Quem é esta nação estranha? Infeliz é a alma quando ela deixa esse mundo, depois de ter unido a um homem que se desviou do caminho certo. Ou seja, se a alma vem e a pessoa se desvia do caminho da Torá, dos caminhos da bondade, ela então deseja subir às alturas no meio das hostes sagradas, porque as hostes sagradas estão ao longo da estrada para o paraíso. As hostes estranhas se alinham ao longo da outra estrada para a Guiana. Quando você vai para o paraíso, existem forças espirituais, e quando você vai para a Geena, existem forças espirituais. Então, se a alma for digna e usar a preciosa vestimenta protetora, multidões de hostes santos estão prontos para se juntar a ela e acompanhá-la ao paraíso. Mas se ela não tem uma vestimenta, as hostes estranhas a obrigam a seguir o seu caminho que a leva à Geena. São anjos de destruição e confusão que terão prazer em se vingar dela. Mas ele não terá poder para vendê-lo a uma nação estrangeira. Se sua roupa estiver sobre ela, com o qual o santo guarda das nações estrangeiras, dos anjos de destruição e de pilhagem. Continua aqui. E ele teria destinado a seu filho. Ele fará com que ela, de acordo... Ela teria destinado a seu filho. Ele fará com ela de acordo com o que é comum com as filhas. Quão cuidadoso deve ser um homem para não trilhar o caminho tortuoso deste mundo, porque se ele mostrou digno desse mundo,
tendo cuidado da sua alma com todo zelo, então o santo bendito seja, muito se agradará dele e o louvará diariamente diante da sua família celestial, dizendo: veja o santo filho que tenho no mundo inferior. Veja o que ele fez, quão retos são os seus caminhos, e quando tal alma deixa este mundo, pura, brilhante e não suja, o santo ilumina diariamente com inúmeros esplendores e proclama soberbo: esta é a alma do meu filho fulano, e seja guardado para o corpo que ele abandonou. Este é o significado das palavras, e ele se destinou para o seu filho, ele falará com ela de acordo com o que é comum com as filhas. Qual é o significado da palavra de acordo com o costume das filhas? Este é um segredo confiado apenas à guarda dos sábios. E aqui está a sua substância. No meio de uma poderosa rocha, um firmamento muito oculto, está colocado um palácio chamado Palácio do Amor. É a região onde se acumulam os tesouros do rei. E ali estão todos os seus beijos de amor. Todas as almas queridas do santo entram naquele palácio. E quando o rei aparece, e aí é quando Jacob e Jarrael, Sebereshit 29:11, ou seja, o Senhor descobre cada alma santa e leva cada uma para si, mimando, acariciando, agindo com ela como de costume com os filhos. Como um pai trata uma filha amada, mimando, acariciando e dando-lhe presente, porque nunca ouviram, nem perceberam com os ouvidos, nem os olhos de ninguém viu um Deus além de ti. Deus faz por aqueles que esperam nele. Isso é Isaías, lá no 64:3, como aquela filha, a alma fez seu trabalho neste mundo, e assim o santo fará o seu trabalho com ela no mundo vindouro. Se a alma fez o seu trabalho, ela terá o mundo vindouro. Então, o velho prostrou-se em atitude de oração, chorou novamente e continuou: se ele tomar outra mulher para si, diminuirá a sua comida, ou de suas roupas, nem do seu direito matrimonial. Estes são os 3 nomes supremos. Vejam, essa parte aqui que está falando da Torá são os 3 nomes supremos que nenhum olho viu, além de ti, Deus. Isso é Isaías, conforme a gente disse, todos os quais estão no mundo para vir e sair de lá. Um é chamado de Sheará, que é seu alimento, ou seja, emanação da radiação, a fonte do que é indetectável, e é o alimento que nutre tudo e se chama Yud-Kei Vav-Kei, com as vogais de Elohim, ou seja, Yud-Rei Vav-Rei, que está com as vogais de Elohim. A segunda chama-se seu vestido, as vestimentas do rei que se estende sobre a alma, e sempre protege outra emanação de luz que representa o direito. Aí pergunta, né? E o que representa o direito do casamento? Que está falando na Torá. Esta é a abundância de luz e vida do mundo vindouro. Em que tudo é uma bênção. E o de Revavirei, de Sevaot, que brilha com todas as luzes ocultas da árvore da vida, e onde se esconde o mistério das relações conjugais e de onde emana. Essas 3 manifestações da graça divina não serão diminuídas para a alma, se for digno. Mas se não for assim, não será coroado com nenhum deles. Mas se eu não quiser fazer essas 3 coisas com ela, então sairá de graça, sem resgate. Isso está lá no Êxodo 21:11. Ou seja, a alma é então separada sem ansiar pela união com a luz superior e sem alegria de possuí-la. Temos-lhe dados com um bom conselho que a Torá dá aos homens. A Torá que abunda em bons conselhos. Mas agora voltemos ao nosso assunto anterior, isto é, a túnica superior que o santo estende sobre a alma, como uma armadura protetora para que não seja entregue a uma nação estrangeira. E se ela destinou para o seu filho, ele fará com ela de acordo com o que é comum com as filhas. O velho disse: associados, quando vocês abordarem a confiar na rocha sobre a qual o mundo está apoiado. Rabi Simeão, diga-lhe para lembrar no dia de neve em que foram semeados feijões de 52 espécies e cores. Isso faz alusão à discussão sobre a palavra hebraica que significa entendimento, cujo valor é 52. E tendo recordado aquele dia em sua mente,
lembre-se também do fato de que lemos o versículo acima mencionado, que quando você despertar nele, sua memória ele então esclarecerá. Mas os companheiros se opuseram a ele, dizendo, por favor, aquele que começa deve desconfiar, mas os companheiros se opuseram a ele. Lembre-se também do fato de que lemos o versículo acima mencionado, que quando você desperta nele sua memória, ele então esclarecerá. Mas os companheiros se opuseram a ele, dizendo, por favor, aquele que começa deve continuar. Ele disse, então, que assim seja, porque sei que és estudioso, sábio e íntimo, digno de ser informado de todos os mistérios que foram confiados aos cuidados dos fiéis. De fato, eu interpretarei. Mas quando você se lembrar dele com um sinal, e o sinal que eu lhe dei, ele complementará e completará devidamente as minhas palavras. Agora devemos explicar quem é chamado Filho do Santo, bendito seja, vem e veja. Um menino que chega aos 13 anos torna-se filho da comunidade de Israel e assim permanece até os 20. Aos 20 anos, se for digno, torna-se filho do Santo. Um daquele de quem está escrito, vocês são filhos do Senhor, seu Deus. Devarim 14:1. Assim, quando Davi completou 13 anos, ele foi dito, o Senhor me disse, tu és meu filho e hoje te gerei. Salmos 2:7. O que significa? Significa que até aquele momento ele não estava num estado filial e a alma superior não repousava sobre ele, porque ele estava nos anos de imaturidade, ou seja, nos anos de orlar. Mas assim que atingiu a idade em que, sendo digno disso, tornou-se filho da comunidade de Israel, foi gerado de novo. Hoje eu te gerei, e não outro lado, como até então. Sou eu. Até então. Sou eu, e o que lemos sobre Salomão quando lavou o 20, eu era filho do pai, referindo-se ao Pai Celestial. Assim, as palavras "e deu a seu filho por mulher", em seu sentido místico, refere-se ao tempo após a idade de 13 anos, quando um homem emerge da esfera da impureza, a qual foi designado. Então, ele agirá em relação a ela de acordo com os direitos das filhas. O que é isso? Aprendemos que cada dia o santo bendito seja ele olhava atentamente das suas alturas celestiais abaixo para o menino que ainda estava no poder do espírito imundo a orlar, observando como ele gradualmente se livrou dele. Primeiro indo à escola, onde começa a enfraquecê-lo, depois indo à sinagoga, às casas de reza, onde domina ainda mais. E então o santo faz com que a alma de alguém assim, o que o santo faz com a alma de alguém assim? Ele atrai para a sua preciosa casa e concede-lhe presentes ricos e grandiosos e superiores. Ele o adorna com ornamentos nobres até chegar um momento em que o menino tem 13 anos de idade ou mais, quando ele a carrega sobre o pai nupcial. E se ele pegar outro, o que essas palavras significam? Ela realmente contém um mistério de mistério, tal como é confiado apenas mais sábio dos sábios. Em primeiro lugar, uma coisa deve ser mencionada. No sábado, quando é dia santificado, eles emergem da água. Muito bem. O que acontece é que todos esses graus, essas idades, realmente fazem parte da vida do ser humano. Uma criança, quando nasce, aquele momento até os 13 anos, ela é muito ruim. As crianças, elas não têm nível de ideia de maldade, né? Então é um costumeiro que crianças, adolescentes sejam muito malvados, né? E que elas, conforme vão passando o tempo, vai chegando ao ano de 20, assim vão passando fases da vida. Mas essas fases também são fases espirituais, são graus espirituais dentro da Torá. Ou seja, esses graus espirituais estão relacionados unicamente com questões da alma, com questões do que você vai avançar dentro da Torá. E pouco tem a ver com a idade realmente ainda, que tudo está se falando da alma, das etapas da alma, da vida, etc. Mas o importante é que o Zohar captura que tudo que está na Torá está falando de descida para esse mundo,
retificação, volta para o eterno, Guerinon, e assim sucessivamente. E todos esses estágios levará no final à ressurreição daqueles que mereceram realmente essa volta para esse mundo, para que aquele corpo que desceu, ele seja ressuscitado. E aí ele diz aqui, eles emergem da árvore milhares de vida de novas almas. E estas são sopradas nos residentes da terra e entram nelas e permanecem nela durante todo o sábado. E no término do sábado, todas essas almas ascendem uma vez mais a uma região de luz para serem coroadas com coroas sagradas, de brilho e esplendores superiores. E assim, como no nascimento do homem santo, lhe dá uma alma, também lhe dá uma outra alma, especialmente para o sábado. E, ao mesmo tempo, reduzir a alimentação, vestuários, etc., da sua alma no dia a dia. Isso mostra que, quando nós chegamos nesses graus superiores, nós nos ligamos a esse nível de alma. Ou seja, chegou no sétimo passo, no sétimo dia, no sétimo Shabat, no sétimo dia, no Shabat. Como nós estamos no sétimo milênio, nós estamos no sábado do milênio. Então, todos os dias são Shabat. Então, todos os dias você tem que estudar a Torá, todos os dias você tem que buscar profundamente o Eterno. Não existe mais um único dia, mas um só Shabat todos os